Olá, querido e querida, Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe. Nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queridos, reforçando aqui só 2 avisos. Nessa terça-feira nós teremos quebra de maldição no culto de terça. Então você não pode perder a primeira quebra de maldições do ano de 2025. Então esteja aqui, tá bom? E dia 21, que é a outra terça-feira, nós estaremos celebrando aqui os aniversário da freguesia. Glória a Deus. 16 anos da freguesia. Olha, gente, a gente está, daqui a pouco a gente alcança a maturidade, né? Graças a Deus. Então, você não pode deixar de estar aqui conosco. Quero dar também, antes de nós começarmos a palavra, boas-vindas para o pessoal do Anil. Cadê o pessoal do Anil? Sejam muito bem-vindos, viu? Que Deus abençoe vocês. Para nós é uma alegria estar com vocês aqui, recebê-los nessas 2 semanas. Sintam-se em casa, a freguesia está aqui para recebê-los, honrá-los e abençoar a vida de vocês. Amém? Somos muito apaixonados por vocês e que Deus possa usar esse tempo para falar com vocês de uma forma sobrenatural. Amém, gente? Fecha seus olhos. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Ah, Jesus, o que seria da nossa vida sem o Senhor? Aonde estaríamos sem a Tua presença? Senhor, dá-nos nesses dias paixão pela Tua presença. Dá-nos, Senhor, um tempo de aprofundamento na Tua presença como nunca antes, Pai, nas nossas vidas. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, abre o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos conhecer e discernir a boa, perfeita e agradável vontade Tua para as nossas vidas, ó Deus. Senhor, eu te peço nessa manhã, usa a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos, perdoa os meus pecados, ó Deus, e que eu possa estar livre para ministrar a Tua palavra como um instrumento nas Tuas mãos, porque essa é a realidade de quem eu sou. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Bom, nós começamos semana passada numa série de palavras sobre buscar a presença de Deus. A importância de nós vivermos na presença de Deus. A importância de nós termos uma vida que reflete a glória de Deus, né? É como diz aquela canção: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. No ano profético da superação, o desafio de Deus para mim e para você é que nós não somente aprendamos a viver na presença de Deus, como nós a valorizemos com tanta força, que a gente não negocie a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Que isso seja algo prazeroso, que isso seja algo de uma importância tão grande que a gente não vai abrir mão dela. E eu queria ler com você o texto do Salmo 24, versículo 3 a 6, que é um salmo que fala sobre quem vai buscar a presença do Senhor. Quem é a pessoa, quem somos nós, né, que buscamos a presença de Deus. O tema da ministração de hoje, da palavra de hoje, é despojando-me da minha glória. O que isso significa? Para entrar na presença de Deus, querido, eu e você precisamos abafar nossa carne e entrar e deixar o Espírito de Deus reinar sobre nós. Amém? Isso é despojar, né? É negar, é renunciar a minha glória. Que glória é essa, bispa? A glória do homem.
é a soberba, é o orgulho, é tudo aquilo que está na sua carne e que te impede de desfrutar da glória de Deus. É aquilo que você coloca muitas vezes na sua vida como Deus e que é seu e que não tem que ter o lugar de Deus na sua vida. Então, esse texto, o salmista diz assim: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no santo do lugar? Interessante porque ele diz, primeiro, quem subirá, ou seja, quem não tinha acesso e passa a ter acesso, como ele fala também, quem vai permanecer no seu santo lugar. Esse é o desafio para mim e para você, não somente subir ao monte, subir a presença. Hoje que você veio aqui de manhã, querido, você está subindo ao monte santo do Senhor, amém? Porque quando nós estamos reunidos aqui, o Senhor determina a bênção dele. Então nós estamos no monte, mas quem vai permanecer nessa presença gloriosa que nós tivemos durante o louvor? Quem vai permanecer no santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Amém? Eu não sei se você faz parte dessa geração, mas se eu fosse você e eu faço parte dessa geração, eu dava o melhor aplauso a ele, porque ele merece. Amém? O Deus de Jacó é o nosso Deus. E ele está chamando a mim e a você para que nós nos tornemos, para que nós sejamos a geração que busca o Deus de Jacó. Existe um desafio para você no ano da superação, querido. Não é você superar alvos simplesmente, não é você ir além de coisas que você já está acostumado, que a maior superação na sua vida seja você mergulhar na presença do Deus vivo e poderoso, que seja você buscar intensamente o Deus, a face do Deus de Jacó. O que nos impede de buscar a presença de Deus? O que faz com que muitas vezes a gente se converte, a gente está na igreja, a gente busca Deus, mas tem áreas da nossa vida que a gente não consegue se aprofundar. Tem situações que a gente não consegue mudar, a gente não deixa Deus ter soberania, a gente é conduzido pelas nossas emoções. Isaías 59, versículo 2 fala, qual é a causa disso? Diz assim, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Os seus pecados, os pecados que vocês cometem, o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Querido, isso é muito importante. Talvez não seja a palavra que você gostaria de ouvir nessa manhã, mas nós estamos aqui para pregar aquilo que a Bíblia diz, e não aquilo que vai trazer conforto ao teu coração. O que a Bíblia diz é que tem muitas orações que não são atendidas por Deus, que nós fazemos, e que não são atendidas por Deus, simplesmente porque nós estamos em pecado. E quando nós escolhemos deliberadamente viver uma vida no pecado, o que é pecado? É fazer tudo aquilo que está contra a vontade de Deus, a palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala para você falar a verdade, se você mente, você está no pecado. Se a palavra de Deus fala para você ser reto, e você é uma pessoa que suborna, que enrola os outros, que é malandro, desculpe a expressão, você está indo contra a palavra de Deus. Então, está se dando bem em cima dos outros, você está contra a palavra de Deus. E isso tem um nome, e esse nome é pecado. Nós precisamos parar, como igreja, se nós quisermos ser a igreja, a geração que busca a face do Deus de Jacó, nós precisamos parar de brincar de ser crente. Amém? Nós precisamos ser crente, ser cristão de fato e de verdade. Dizer não para o pecado e sim para Deus. Não para aquilo que nos afasta de Deus e sim para tudo aquilo que nos aproxima de Deus. As nossas orações, para elas serem 100% respondidas, querido, não pode haver pecado na nossa vida. Isso quer dizer que eu e você não pecamos? Impossível, a gente peca todos os dias. Mas isso quer dizer que eu e você precisamos ter consciência do pecado para nos arrependermos e aí sim nós ficamos puros novamente para subir, para entrar no Monte Santo do Senhor. Amém? É arrependimento, nós falamos sobre isso semana passada.
um coração arrependido, um coração quebrantado. Ninguém entra na presença de Deus com um coração orgulhoso. Se tem orgulho no teu coração, querido, ano de 2025, o desafio de Deus para você é abra mão disso de uma vez por todas. É através do arrependimento. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 ao 22, nós falamos esse texto semana passada, mas eu quero repetir. Diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração, de novo, gente, com o coração? Com o coração sincero, limpo, verdadeiro, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. O que o escritor de Hebreus está falando? Que, querido, para você entrar no Santo dos Santos, para você ter acesso completo à presença de Deus, o teu coração precisa estar lavado. O teu corpo precisa estar lavado de todo peso, de todo pecado. Você precisa estar limpo. Reforça aquilo que o salmista falou no salmo que nós lemos. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Querido, nós precisamos Você toma banho todo dia? Sim ou não? Eu espero. Né? Tem coisas que são inegociáveis, gente. Tomar banho no Brasil é todo dia. Escovar dente, todo dia. Amém? Tem países aí que não, o povo não toma banho todo dia, mas aqui a gente toma. Se arrepender é todo dia. Pedir perdão pelos seus pecados é todo dia. Todo dia eu oro pedindo a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, até aqueles que eu sei e os que eu não sei, me perdoa de tudo. Os que eu fiz conscientemente, os que eu fiz de forma inconsciente, me perdoa. Sabe por quê? Porque eu não quero perder de forma nenhuma a presença de Deus sobre a minha vida. Quando a gente se aproxima do trono da graça, meu irmão, você não quer sair de lá. Você não quer abrir mão da presença. O que Deus quer de nós é um coração sincero diante dEle. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que fala da diferença entre duas pessoas. Como é que diante de um encontro com Deus que elas tiveram, como que essas pessoas se comportaram? E como que o que a gente pode aprender com essas duas pessoas? É uma mulher e um homem. Uma mulher pecadora e um homem religioso. O que a gente pode aprender com isso? Abre a sua Bíblia, por favor, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler, peço paciência de vocês, que o texto é um pouquinho comprido, mas super importante para a gente ler tudo, amém? Nós vamos ler do 36 ao 50. E diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Você queria esse privilégio, gente? Você queria esse privilégio de jantar? Na sua casa, Jesus entrar na sua casa? Esse homem religioso teve esse privilégio. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Imagina a cena. Você tem um fariseu, Jesus entra na casa dele, senta à mesa. O judeu, como é que ele se senta à mesa? Como é que é? Ele senta com os pés para cá. É mais ou menos assim que o judeu senta. Assim, com os pés assim. Estão vendo? É assim que o judeu senta na mesa. Então, os pés de Jesus estavam expostos. Os pés de Jesus estavam expostos. E Jesus, quando ele senta, aquela mulher vem por trás e ela vai direto nos pés de Jesus. E ela começa, com as suas lágrimas, ela entra num estado de adoração tão profundo que ela começa a chorar copiosamente. E as lágrimas dela vão molhando os pés de Jesus. E ela pega, como mulher judia daquela época, a mulher judia, ela vivia com o cabelo enrolado dentro de um pano, como se fosse um turbante.
porque a mulher não podia. Se lembra que a Bíblia diz que a glória da mulher são os seus cabelos? Glória a Deus, porque nós temos cabelos aqui, amém? A glória da mulher são seus cabelos. Então a mulher judia, ela ficava com os cabelos presos dentro desse turbante, tipo um turbante, tem um nome específico. Por quê? Porque ela só soltava os cabelos quando ela estava com seu marido, em momentos muito especiais. Então aquela mulher se despoja, ela tira o que cobria o cabelo dela, ela enxuga e começa a enxugar com o próprio cabelo, ela começa a enxugar os pés de Jesus banhados pelas suas próprias lágrimas. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, aí é que entra interessante, gente. O fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, cuidado com o que você pensa, hein? Jesus tem acesso a tudo, amém? Diz assim, se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus, gente, que conhece todas as coisas e que sonda os nossos corações e sabe cada um dos nossos pensamentos, se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu, diga, mestre. Jesus continuou, e Jesus conta uma historinha para Simão. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Jesus pergunta isso para Simão. Simão responde, penso que é aquele a quem mais perdoou. E aí Jesus entra. Jesus disse para ele, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus tira os olhos de Simão e volta os olhos para a mulher. E ele começa a falar com aquela mulher. E ele diz, voltando para aquela mulher, Jesus diz a Simão, você está vendo essa mulher? Jesus está falando com Simão que está aqui, mas o olhar dele está para ela. Quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus cabelos, meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu meus pés. Por isso afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você, vá em paz. Queridos, uma coisa muito interessante que eu vejo nesse texto, é que você pode, quando você está na mesa errada, Deus não te abençoa. Jesus estava lá, mas as pessoas que estavam naquela mesa não aproveitaram a presença de Jesus. Nem Simão, que recebeu na casa dele, e nem aqueles outros que estavam questionando quem era Jesus para perdoar pecados. Quando você está na mesa certa, quando você está num ambiente profético, quando você está na presença de Deus, deixa eu te falar, abre mão de crítica. Abre mão, para de olhar para os outros e olha para a pessoa que está aqui. Olha para o Rei da Glória. Para de olhar para o teu irmão, para o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer, porque ele conquistou, porque ele deixou de conquistar. Meu irmão, concentra na tua vida. Que isso já é difícil demais, a gente concentrar na nossa própria vida. Seja como aquela mulher. Aquela mulher chegou diante de Deus, e eu quero falar sobre 3 atitudes que ela teve. Em contrário aqui ao que Simão fez, e que Jesus denuncia essas atitudes. E Jesus confronta Simão, olhando para a mulher, ele confronta Simão com aquelas 3 atitudes que aquela mulher teve. E a primeira atitude que ela teve, querido, que expressa claramente a diferença entre a postura da mulher pecadora e de Simão, o fariseu, religioso da época, aquela mulher honrou Jesus. Enquanto Simão não demonstrou nenhum tipo de honra àquela mulher, a Jesus, aquela mulher começa a chorar. Aquela mulher, desde que ela entra, ela demonstra que ela estava quebrantada, ela estava na expectativa, primeiro porque ela não foi convidada para estar ali.
E ainda assim ela correu, quando ela soube que Jesus estava lá, ela correu, ela não pediu nem licença, ela saiu entrando. Que você seja assim, que eu seja, que eu e você possamos ser assim. Aonde tem a presença de Deus, meu irmão, tem culto, é agora. Amém? Tem culto, não vou ficar em casa, eu vou correr para a igreja. Corra para a igreja, assim como essa mulher fez. Por que, bispa, que você está dizendo que ela honrou Jesus? Querido, naquela época, as pessoas andavam muitos quilômetros com sandálias e era muito empoeirado. O chão, as estradas tinham fezes de animais. Algumas pessoas, inclusive, andavam sobre os animais para diminuir a força, a dificuldade do trajeto. Então, quando as pessoas chegavam na casa de alguém, era praxe, era educação, era honra que os servos, né, daquela casa, eles iam até aquela pessoa. Antes dela entrar em casa, ela tirava os pés, deixava as sandálias do lado de fora, tiravam as sandálias dos pés, deixava do lado de fora, até porque aquilo cheirava, as sandálias tinham um cheiro ruim, né, além de toda a sujeira. E quando as pessoas entravam na casa, tinha sempre uma bacia com água para que os pés deles fossem lavados. Isso simboliza o quê? Nós estamos honrando a sua presença. Nós te damos a oportunidade de um refrigério. Você não vai ficar com o pé sujo, você não vai comer com o pé sujo, você não vai ficar incomodado com o cheiro que te trouxe até aqui. Nós lavamos os seus pés, para que você possa ficar tranquilo e sentar à mesa como todos os outros. Entende o que eu estou falando? Esse tipo de honra, a Bíblia diz que Simão não fez por Jesus. Jesus sentou na mesa com os pés sujos, porque ele não deu a honra que Jesus merecia. E isso, o grave disso, não é que simplesmente Simão não honrou a Jesus. Ele foi mal educado, ele foi grosseiro, sim, mas é muito mais do que isso. Porque quando Simão não faz essa atitude, ele está não somente não honrando Jesus, mas como ele está desmerecendo Jesus. É pior, ele está desonrando Jesus. Ele está dizendo, esse homem não é digno, é qualquer um. É qualquer um. Ele tanto faz para mim, eu não estou preocupado com o que ele pensa, com o que ele vai pensar da minha casa, eu não estou preocupado com o que ele vai achar de mim. Ele é qualquer um. E muitas vezes nós estamos na igreja e nós pensamos de Deus a mesma coisa. Nós nos tornamos tão passivos diante da presença de Deus, nós nos tornamos tão religiosos, que a gente olha para o Deus do Senhor de toda a glória e a gente acha que Ele é qualquer um. É Ele que tem que se adaptar às minhas necessidades, é Ele que tem que fazer aquilo que eu quero, sou eu que estou no comando, então, deixa Ele para lá, deixa Ele para lá. Querido, eu creio em nome de Jesus. O fariseu sabia exatamente, até porque o fariseu tinha esse costume, que era falta de educação, que era desonra ele fazer isso com Jesus. E ainda assim, ele fez. Por quê, querido? Porque ele se achava melhor. E aquela mulher, ao contrário, ela corre. Você imagina? Aquela mulher sentiu o cheiro dos pés de Jesus, a poeira dos pés de Jesus, mas o choro dela, o quebrantamento dela foi maior do que qualquer desconforto. Querido, se você vem para a igreja e o frio do ar-condicionado, ou a luz, ou o problema do som, ou qualquer outra coisa incomoda você mais do que o valor da presença de Deus, então tem alguma coisa errada. A presença de Deus tem que ser mais importante na sua vida do que qualquer outra coisa que possa te distrair. Amém? Porque Ele é Deus, porque Ele está aqui, porque Ele se manifesta nesse lugar e porque Ele quer falar com você. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, hoje Deus está aqui. Aproveite da presença dEle. Amém? A gente não pode vir para o culto e se esquecer que o Rei dos Reis está aqui. Aquela mulher, ela não somente lava, né? Ela não somente molha com as lágrimas dela, mas ela pega o cabelo dela e começa a enxugar. O cabelo dela provavelmente, querido, ficou todo sujo. A sujeira dos pés de Jesus passou para o cabelo daquela mulher. Mas ela não estava nem aí.
Deixa eu te perguntar uma coisa, quando você vai para a igreja, quando você vai para o seu secreto, no seu quarto, na sua casa, você está preocupado com o que as pessoas vão falar com você? Você está preocupado com o que as pessoas vão... Ou você vem para a igreja e você adora Deus com toda a sua força. Que nós possamos honrar a Deus, tanto nos cultos como em todos os dias da nossa vida, que nós possamos adorar a Deus. Amém? Você tem preocupação de falar de Jesus? Preocupado com o que os outros vão pensar de você? Com o que os outros vão achar de você? Meu irmão, Deus é Deus. E quem está apaixonado pela presença dEle, fala dEle. Quem está apaixonado por Ele, não tem vergonha. Sabe o que eu sinto? Eu não estava lá nessa época, mas eu sinto que o Simão, ele estava recebendo Jesus na casa dele, mas no fundo, ele estava mais preocupado com o que os fariseus iam pensar, do que propriamente desfrutar da presença do Deus vivo e poderoso, que estava dentro da casa dele. Entende? Que loucura é essa? Então, a gente precisa entender, assim, qual é o valor que a gente tem dado para a presença de Deus. Segunda atitude que essa mulher teve, e que Simão não teve, ela beijou Jesus. O beijo, né, na face, que a Bíblia muitas vezes chama de ósculo santo, né? É o beijo, significava que aquela pessoa, quando eu beijava alguém no rosto, eu estava dizendo que aquela pessoa, ou beijava de alguma forma, eu estava dizendo que aquela pessoa é amada, bem-vinda e querida. Então, era comum que a pessoa que estivesse recebendo, o anfitrião da casa, ele saudasse aquele que estava chegando na casa dele com um beijo no rosto. Que era o quê? Dizendo para ele o seguinte: você é bem-vindo. A pergunta que não quer calar: Simão deu beijo em Jesus? Não. Mais uma vez ele desonra. Mais uma vez ele desonra. E é interessante porque os mesmos pés que depois seriam pregados na cruz do Calvário, que teriam pregos por amor a mim e a você, foram os pés que foram beijados por aquela pecadora. Ela beijou os pés de Jesus, numa atitude de profunda adoração. Ela beijou os pés sujos de Jesus. Ela se despiu, né? Se despojou de toda glória, de toda reputação. Aquela mulher se entregou e ela reconheceu, ela estava desesperada pela presença de Deus, querido. Os pés de Jesus foram valorizados por aquela mulher. E a minha pergunta para você nessa manhã é: será que a gente tem desprezado, como aquele fariseu, a presença de Deus nas nossas vidas? Será que nós temos desprezado o tempo que nós temos com Ele? Aquela mulher compreendeu do amor e da misericórdia de Deus e ela não se afastou. Ela desejou, ela correu atrás, ela desejou intensamente a presença de Deus na vida dela. Minha pergunta para você é: eu e você, será que nós temos desejado a presença de Deus intensamente? Ou a gente tem sido mais um religioso na casa de Deus? C.S. Lewis tem uma frase, né, o autor de Crônicas de Nárnia, ele tem uma frase que eu amo, que ele diz assim, ele era um cristão, e ele diz assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. O que é isso? Meu irmão, o que tem ocupado o teu tempo que tem tirado você da presença? O que tem feito de mim e de você um pouco de Simão, que despreza a presença? Que nós possamos aprender com essa mulher pecadora, amém? Em nome de Jesus. Simão, ele não se achava somente superior a Jesus, ele tratou Jesus com menosprezo. E a terceira coisa que eu quero falar com você, e última coisa, é que ela ungiu com óleo, né? Ungiu Jesus. A unção, ela era também esperada quando alguém chegava na casa do anfitrião da pessoa. Era normal que óleo fosse dado àquele visitante. Por quê? Porque eles passavam muitos dias no sol, no calor. Então, o óleo, ele agia como um hidratante para a pele, que chegava eram muitos dias de viagem debaixo do sol. Então, era normal entre o povo judeu que quando um convidado chegasse na sua casa, você desse para ele óleo,
para que ele passasse na pele, ou você mesmo passava o óleo nele, que era para dar uma sensação de refrigério. Quem já ficou queimado do sol aqui e passou aquele caladril abençoado? É mais ou menos isso, entendeu? Que você sente assim parece que a sua alma volta, né? Que você fica em paz, assim, meu Deus, fica refrescante, o corpo fica refrescante. Era esse o sentido do óleo. E aquela mulher, ela unge Jesus. Tem estudiosos que dizem que, além disso, aquela unção de Jesus foi para prepará-lo, a própria Bíblia fala sobre isso, para aquilo que ele iria passar. Era quase como se fosse um pré-embalsamento, né? De Jesus pelo que ele iria passar, morrer e ressuscitar por mim e por você. Mas o fato é que aquela mulher fez o que Simão deveria ter feito. E sabe o que eu acho mais maravilhoso, gente? Ela nem se aproxima do rosto de Jesus. Ela concentra no pé. Sabe qual é o melhor lugar para eu e você estarmos? É aos pés de Jesus. É aos pés dele. Ela concentra no pé. O pé era suficiente, porque ela entendia o tamanho da glória de Deus. Tem cristão que nada do que Deus faz é suficiente para ele. Nada. Deus pode dar uma casa, Deus pode dar saúde, Deus pode dar tudo. Deus pode dar coisas maravilhosas, mas nada é suficiente para ele abrir mão do orgulho, para ele abrir mão da reclamação, da murmuração. Meu irmão, concentra nos pés de Jesus. Concentra nos pés de Jesus. Simão era o próprio Deus na casa dele. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se fosse você voltaria nessa casa? Diz Ronaldinho Gaúcho, né? Eu só vou onde eu sou convidado. Já ouviu ele falando isso? Quem é mais antigo já ouviu. Eu só vou onde eu sou convidado. Se você fosse Jesus, você voltaria na casa de Simão? Sim ou não, gente? Não, eu não voltaria. Por quê? Porque a gente não volta aonde a gente é maltratado. A gente não volta aonde a gente é desonrado. A gente não volta aonde a gente não é celebrado. E Jesus não volta na casa de Simão. Mas ele diz, o que aquela mulher fez vai ser conhecido por toda a eternidade. Que Jesus tenha prazer de estar na tua casa. Que você, como casa, como templo do Espírito Santo, Jesus tenha prazer em ficar com você. E não que a sua vida não seja uma casa de desonra para Deus. Que a sua vida seja uma casa de honra para Deus. A gente não se sente bem em lugares onde a gente não é honrado. Imagina o Espírito Santo. Em lugares onde você tem tudo, onde todas as tuas prioridades são completamente diferentes da presença de Deus. Onde você não valoriza, não adianta, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você pode falar e ser como fariseu. Fariseu conhecia a Bíblia de cor. E você pode conhecer a lei de Deus. Se você não conhecer o Deus da lei, não adianta nada. Deus não espera que eu e você sejamos fariseus, religiosos, que vêm para a igreja, que acha que a sua oração formal vai agradar a Deus, que o seu posicionamento religioso, rígido, vai agradar a Deus, que o muito você falar vai agradar a Deus, que o tanto que você grita vai agradar a Deus. Querido, não é isso que chama a presença de Deus para você. O que chama a presença de Deus para você é um coração quebrantado, é um coração puro, é você entrar na presença de Deus, não, entende o que eu estou falando? Não é, gritando, é, quietinho. Deus é Deus, quem sou eu aqui, gente? Eu não sou nada, você não é nada. Então você não é mais importante do que Deus nesse lugar. Eu não sou mais importante do que Deus nesse lugar. Está na hora da igreja aprender de uma vez por todas, que nós precisamos colocar a gente no nosso lugar. Nós somos filhos, Ele é Pai. Ele é o Senhor, Ele faz do jeito que Ele quiser. E o chamado de Deus para mim e para você hoje, querido, é para primeiro a gente identificar o quanto de Simão existe em cada um de nós. O quanto que a religiosidade tem roubado de nós a presença, o valor da presença.
O quanto que a religiosidade tem roubado de nós o valor de desfrutar da presença, o quanto de glória humana tem na frente da glória de Deus. O quanto da glória de Deus está faltando nas nossas vidas. E querido, deixa eu te falar uma coisa, talvez você até já tenha sido um dia como aquela mulher foi. Apaixonado, intenso. Um dos grandes desafios do casamento, sabe qual é? É manter a paixão. Né? Quer dizer, na verdade manter, a paixão se transforma em amor e aí é manter o amor. Por quê? Porque a intimidade tende a levar para a desonra. A intimidade tende a levar para o desvalor. Quanto mais você caminha junto, mais você sente você perde. É natural. Eu e o Ricardo temos um combinado, nós sempre tiramos um tempo, nós dois. Por quê? Querido, são 28 anos de casamento. Nós não chegamos até aqui do mesmo jeito. Precisa. Se você não valorizar isso, você vai perder as coisas pequenas. Entende? E da mesma forma, a Bíblia diz que nós somos, como igreja, a noiva de Cristo. Se você pode ter 10, 15, 20 anos da igreja, frequentando igreja, mas não adianta você estar aqui se a tua cabeça está na segunda-feira. Se está nas contas que você vai para pagar, se está nas coisas que você vai fazer, em casa, quando chegar em casa, no almoço que você vai ter que fazer. Meu irmão, em nome de Jesus, aproveite e desfrute a presença. A presença de Deus. E eu quero te desafiar nesses dias. Você que não está acostumado com a presença, busque a presença do Deus de Jacó. Busque. Fala, Deus, olha, eu não sei essa história de tua presença, relacionar contigo, não sei o que é isso não, mas eu quero aquela experiência. Deus vai te encontrar, como a Bruna falou aqui no momento do louvor. Eu não sei onde Deus vai te encontrar. Deus me encontrou no quarto de uma amiga da escola, escutando um louvor. Ela nunca tinha pregado o evangelho para mim, eu nem sabia que ela era crente. Fui fazer um trabalho de escola na casa dela, e ela, por uma coincidência lá, sei lá, era Deus, botou uma música, LP naquela época, botou um LP, e eu comecei a escutar a música, e o nome da música era Encontro. E ali eu me encontrei com Jesus. Eu saí daquela casa falando, me leva para a tua igreja. Eu não sabia que você era crente, pelo amor de Deus, me leva para a tua igreja. E no sábado eu fui com ela para a igreja, e estou aqui até hoje. Deus quer, pode aplaudir Jesus. Deus quer se encontrar com você. Se você ainda não pisou no Santo dos Santos, meu irmão, agora é a hora. Pisa. Pisa. E eu quero te dizer, muitos homens e mulheres de Deus, a Bíblia fala sobre alguns homens, Sansão, Salomão, que foram muito sábios, mas perderam essa conexão. Perderam o valor da presença. Deus está nos chamando para olhar para as nossas atitudes e ver o quanto que a gente tem valorizado a presença de Deus nas nossas vidas. E deixa eu te falar, quanto mais você andar na presença de Deus, mais luz você vai ter para aquilo que é pecado em você. Mais clareza você vai ter. Mais Deus vai ter liberdade na sua vida. E eu quero fechar essa palavra com uma outra mulher, né? Que aparece na Bíblia. E que quando Jesus tem um encontro com ela reflete, né? A glória de Deus. Ela ensina para mim uma coisa muito importante. Jesus, como ele foi o sumo sacerdote, amém? E como sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, o bispo tem explicado isso nos cultos, né? Ele já falou sobre isso aqui, eu também. O sacerdote, sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Ele tinha que ir com uma roupa de sininhos para poder, e uma corda amarrada na cintura, porque se ele tivesse em pecado e ele entrasse lá, ele tinha o tempo inteiro que estar se mexendo para as pessoas que ficaram do lado de fora escutarem os sinos dizendo que ele estava vivo. Porque se ele entrasse em pecado, ele era no Santo dos Santos, ele era fulminado. E aí puxavam ele pela corda e tiravam ele do Santo dos Santos, porque ninguém poderia entrar no Santo dos Santos
se não fosse o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele precisava estar puro e ele carregava com ele o sangue de um animal puro. Isso está lá no livro de Levítico. Ele entrava, deixa eu ver se tem aqui que eu quero ler com você. Levítico 16, versículo 14. Diz assim: ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. O que é isso? O que é o propiciatório, querido? Propiciatório é a tampa da Arca da Aliança. É onde ficavam os querubins, né? É a tampa da arca, onde era a presença de Deus ali. E o sacerdote precisava jogar o sangue ali, o sangue de um animal puro. Quando você pensa no sacrifício de Jesus por mim e por você, automaticamente a gente vai para aquilo que Jesus fez. Quando Jesus, se lembram que Jesus morre, e aí Pedro e o outro discípulo correm até lá, e junto com ele tem uma mulher, quem é? Que também vai para ver Jesus, chorar por Jesus, Maria Madalena. Ela vai para o túmulo de Jesus, e ela corre para o túmulo de Jesus. Pedro, né, e o outro discípulo voltam, e Maria fica. Quando Maria fica, ela está ali quebrantada, chorando. Ela estava com tanta intensidade de busca pela presença de Deus, que ela fica tão desesperada pela presença de Deus, que ela continua ali, mesmo sabendo que Jesus tinha morrido. Mesmo sabendo que o que estava ali era só o corpo de Jesus. Você já conseguiu imaginar o tamanho de uma intensidade, uma busca dessa? Eu sei que Jesus está morto. Eu sei, eu vi a crucificação dele. Mas eu preciso estar onde ele está. Ainda que seja um túmulo, eu preciso estar onde ele está. E Maria corre para lá. E Maria fica ali naquela coisa. Ela fica desesperada. E aparecem 2 anjos para ela. Se lembram? Mulheres, por que choras? E ela fica ali. Ela falou: cadê meu Jesus? Cadê? Levaram meu Jesus. Eu estou resumindo bastante. Até que o próprio Jesus aparece para Maria. E ele fala assim, João 20, versículo 17. Maria, não me detenha. O que tem uma versão que diz: não me toque, não me detenha, porque ainda eu não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. O que isso tem a ver com a palavra de hoje? Primeiro, a gente precisa entender que Jesus é um Deus santo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, na perspectiva do céu, na lógica natural, seria: Jesus subiria diretamente para os céus. Por que Jesus para e fala com Maria? Ele não podia, por isso que ele fala para ela assim: não me toque, não me detenha. Jesus não poderia ser tocado, porque senão ele se tornaria impuro. Mas a insistência, a adoração de Maria, a intensidade de Maria foi tão grande que fez Jesus parar para se revelar somente a ela. Você já pensou nisso? Qual é o nível de intensidade da sua busca por Jesus? Eu quero parar o céu, parar o que Jesus estiver fazendo, para que ele possa se revelar a mim. Ele era o Cordeiro de Deus. Se a Maria tocasse nele, segurasse ele, por isso que essa frase não faz sentido se você não entender o que está por trás dela. Por que Jesus fala para ela: por que você vai não me detenha, não me toque? Por que Jesus está falando? Porque se ela tocasse nele, querido, ele iria ter que morrer, ser crucificado novamente. Mas a busca de Maria foi tão intensa que fez Jesus correr o risco de estar na presença dela, porque Deus não resiste a um coração quebrantado e que o busca de fato e de verdade. Fica de pé, eu quero orar com você. Minha oração, querida, é que eu e você não sejamos como Simão fariseu. Que eu e você não sejamos como aquele que desvaloriza, que desonra, que tem um coração orgulhoso. Não.
que eu e você possamos nos aproximar junto ao trono da graça, com o coração quebrantado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche os seus olhos aonde você está. Deus está aqui. Deus está aqui. Deixa o Espírito Santo falar com você. Eu quero orar por você. E eu declaro sobre a sua vida. Se você não tem tido experiências com Deus, experiências de encontro com Deus. Se você vem para a igreja e você acha tudo legal, mas você não... A sua razão te impede de ter experiências com Deus. Essa palavra é para você hoje. Deixa Deus te encontrar. Eu não sei aonde Deus vai te encontrar, mas Deus vai te encontrar. Que a sua oração nessa manhã seja: Deus, eu quero. Se isso tudo que ela falou é verdade, eu quero ter um encontro contigo. Eu abro meu coração para ter um encontro contigo. Se tudo que ela falou é verdade, eu abro meu coração. Deus está falando para algumas pessoas aqui que têm medo de se relacionar com Deus. Você tem medo do quanto que a sua vida vai mudar depois que Deus entrar na tua vida. Querida, eu sou exemplo. Minha vida só mudou para melhor. Quando você anda com Jesus, não tem como você olhar para trás. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Deixa Deus cuidar de você. Talvez você no ano de 2024 ou nos últimos anos tenha perdido dessa intensidade. E hoje você tem vivido dias de Simão, não dias de Maria, mas dias de Simão. Não dias de Maria Madalena, mas dias de Simão. Deixa Deus transformar isso no teu coração. Fala para Deus hoje nessa manhã: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de todo o distanciamento, eu me arrependo de tudo aquilo que tem tirado a tua presença da minha vida. Eu quero voltar ao início, eu quero quebrantar meu coração, eu quero a tua presença, Senhor. Eu não quero mais viver debaixo da religiosidade, viver debaixo daquilo que é natural, carnal. Eu quero a tua presença, eu quero a tua presença. Vamos cantar uma canção. Aos teus pés estou. Olá, querido e querida, pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe. Nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus.